Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos a estudar o Evangelho e agora continuamos a estudar o 26º capítulo da obra. Esse capítulo que tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Estudaremos agora o segundo item desse capítulo, o item preces pagas. Esse item, por sua vez, é composto por dois subitens, o subitem 3 e 4, que que trazem, por sua vez, melhor dizendo, uma passagem do Novo Testamento seguida por três parágrafos com as explicações de Allan Kardec. Em resumo, nós vamos dizer que esse item apresenta os argumentos, os motivos pelos quais não se pode cobrar pela prece, fazendo aqui uma relação muito estreita, né? Muito próxima, uma relação direta, inclusive, com a temática do item anterior, que é o ponto central do capítulo todo. Não cobrar por dons espirituais, não cobrar por aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Então, aqui, por que a gente não deve cobrar pela prece? Porque ela atende, primeiramente, esse princípio geral, uma lei geral, né? Não cobrar por aquilo que Deus nos dá. O item traz explicações, motivos para orientar a nossa conduta nesse sentido. Muito bem, ideia de continuidade, acho que a ideia de continuidade é muito clara, né? As duas situações são situações em que o trabalhador de Deus oferece alguma coisa para o seu próximo. No item anterior, ele oferecia o dom de curar e aqui ele oferece a prece. No item anterior, algo de uma relação um pouco mais direta, aqui algo que nasce do pensamento. Então, na vida de relação direta, o dom de curar. Na vida de relação indireta, oferece-se a prece. E ela também não deve ser, mesmo no âmbito do pensamento, mesmo que o recurso seja um recurso puramente do pensamento, que é a prece, ele não deve ser cobrado. Então, aqui a gente estabelece também a nossa ideia de continuidade e podemos entrar, então, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, preces pagas. Vamos lá. A passagem que dá abertura a esse estudo está nos evangelhos de Lucas, como a gente está marcando aqui, de Marcos e de Mateus. Portanto, a passagem que consta em três dos quatro evangelistas. Jesus continua com seus discípulos. A gente continua estudando diretrizes de Jesus dadas aos seus discípulos. Olha lá. Disse em seguida aos seus discípulos: diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Sinagogas eram os templos religiosos, né, da época de Jesus. Que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, o item do capítulo é aberto dessa forma, Jesus orientando os seus apóstolos a se precatarem, a se prevenirem, né, dos escribas, pessoas que estavam em posição, digamos assim, santa, estavam na posição de homens de Deus, escribas que deveriam ser, portanto, intermediários entre Deus e os homens, estavam vendendo preces, que são nada mais do que o modo de comunhão com Deus, o modo que o homem tem de contactar Deus através do pensamento. Então, quando se faz uma prece por alguém, essa prece deveria ser gratuita. Mas os escribas estavam, aqui como Jesus diz, devorando as casas das viúvas. Ou seja, cobravam viúvas por preces mais extensas, justamente as pessoas que talvez estivessem mais necessitadas, viúvas, mulheres, né?
sem a companhia ali do homem que era o provedor da casa. Então veja que interessante, Jesus diz aos seus apóstolos: cuidado com os escribas, porque eles têm outros interesses. Eles querem passear com longas túnicas, eles gostam de ser saudados nas praças públicas, eles gostam de ser vistos, reconhecidos pelo seu trabalho. Eles gostam de estar em evidência até nos templos, nas sinagogas, nos primeiros assentos. Eles querem os primeiros lugares nos festins. Então, eles são pessoas que estão mais preocupadas com a aparência, com a vida social. São pessoas que estão preocupadas com sua posição social, com sua riqueza, do que efetivamente com o bem-estar do outro. Então, o que os move, na verdade, não é a fraternidade, não é a caridade. Não é nem a vontade de fazer a prece pelo próximo, não é aquela questão de estar em comunhão com a dor do próximo, de estar tocado pelo sofrimento alheio. Não, nada disso. Não é comiseração, não é compaixão, nada disso era o que movia os escribas. Cuidado com os escribas, não seja como eles. Não caia na armadilha deles. Bom, tendo entendido as colocações de Jesus aos seus discípulos, a gente pode passar agora aos parágrafos que contêm as explicações de Allan Kardec. Agora que a gente já viu a apresentação da temática em Jesus, a gente vai ver como o Espiritismo vai nos levar ao entendimento dessas passagens. Kardec começa lembrando que Jesus disse outra coisa, além daquilo que está colocado no Novo Testamento que a gente já viu. Ele disse: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas da viúva. Isso é, abocanham fortunas. E aqui a gente tem como primeira coisa da explicação mesmo de Kardec, nesse parágrafo, o que deve ser uma prece. Ela é um ato de caridade. Ela é um arrobo do coração. Caridade e sentimento não podem ser cobrados, não devem ser cobrados. Que interessante isso, né? Olha o que deve mover a pessoa. Um ato de caridade, um sentimento de querer o bem-estar do próximo. Essa é a prece verdadeira. Essa é a elevação de pensamento a Deus que é ouvida por Deus e pelos espíritos superiores que o ajudam, né? Que ajudam Deus na, nas obras do bem. Continua Kardec dizendo que cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Então, era algo assim, né? Eu faço uma prece um tanto mais longa por você se você pagar um pouco mais. E aí a prece vira uma fórmula que tem um comprimento proporcional à soma do que custa. Então, quanto mais você paga, mais extensa a prece que eu faço por você. Era assim que agiam os escribas naquela época. Para nós que já estamos há um bom tempo aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos já devem estar acostumados, né, a isso. Eu vou lançar o desafio mais uma vez. Voltemos à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos dar uma olhadinha. Quem eram os escribas? A gente tem ali na introdução do Evangelho essa descrição de quem eram fariseus, entre outros, né? E temos ali também dos escribas. Vamos dar uma olhadinha ali e depois estudar novamente o Evangelho segundo o Espiritismo e meditar um pouquinho mais sobre isso que está sendo colocado aqui, né? Nesse capítulo e nesses itens. Bom, por hora vamos adiante. Aí Kardec faz um exercício lógico, né? Um exercício racional, de raciocínio. Ora, de duas, uma. Então vamos lá. Os escribas estão cobrando por preces mais longas. Aí Kardec diz assim: bom, de duas, uma. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras.
Então a gente só pode ter duas situações, né? É, ou Deus vai medir ou não medir as suas graças pelo número de palavras que a prece tenha. Segue o texto. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? Então, aqui é a primeira situação já explorada por Kardec, né? Então, se é assim, se Deus só atende longas preces, por que a gente vai fazer uma prece pequena por alguém que não pode pagar? Não vai ter efeito, né? É completamente inútil. Então, nesse momento, é falta de caridade, se a gente agir assim, cobrando, né? Se uma só palavra basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então, aqui nesse momento do primeiro parágrafo, a gente tem dois possíveis crimes diante da lei de Deus, cometidos por aquele que cobra as preces. Ou ele comete falta de caridade, ou ele comete prevaricação. Prevaricação é faltar com um dever, né? Por um interesse qualquer ou por má fé. É dever do trabalhador de Deus a prece em favor do outro. Ele não tem que cobrar isso da outra pessoa, é um dever dele. E veja que se ele cobra, está muito bem explicado por Kardec aqui, ou ele comete falta de caridade para com o próximo, porque a pessoa já está em dificuldade e você ainda lhe tira dinheiro, ou ele comete prevaricação, que é faltar ao dever. Só faço se me pagarem. Isso é faltar ao dever por interesse ou por má fé. Então, dois possíveis crimes aqui contra a lei de Deus, cometidos por aquele que cobra a prece. Então, esse parágrafo explica o que são as preces, como elas devem ser, ato de caridade, arrobo do coração, o que elas são e as faltas que comete aquele que cobra por elas. Vamos agora então ao parágrafo seguinte. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Aqui outra situação colocada por Kardec. Ou falta de caridade, ou prevaricação, e agora uma outra situação. Deus não cobrou, então eu não posso ser intermediário. Aquele que não me cobra algo, como que eu vou comercializar algo que não me foi cobrado? Aí que vem de Deus, algo divino. Esse é o centro do capítulo, né? Bom, outra coisa que eu não posso, outra situação que me impede de cobrar é a falta de garantia de que a pessoa vai receber. E veja, e notemos que isso é regra do comércio terreno. Eu não posso cobrar por alguma coisa que eu não garanto que a pessoa vai receber. Mesmo aqui no comércio terreno, imagina, né, nas relações entre o homem e Deus. Então é uma questão de lógica, de bom senso, para quem se coloca nesse caminho ou nessa tarefa de ser um trabalhador de Deus. Vamos ao nosso grifo aqui, continuando o nosso estudo. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma de dinheiro. Então, o que está sendo dito aqui, né? A bondade de Deus não pode estar subordinada ao dinheiro, ela não pode estar abaixo do dinheiro, ela não pode ser regida pelo dinheiro. A bondade de Deus não pode ser dada apenas a quem tem dinheiro, senão ela estaria à disposição de poucos e não de todos. Então, notemos, né, que as coisas corpóreas, as coisas materiais, estão sempre abaixo da misericórdia e justiça divina. Elas são o menos relevante diante da misericórdia, da justiça, dos dons que Deus dá aos homens. Olha como segue o texto. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para sua justiça. Olha só, né?
O nosso bom senso fala que a relação entre Deus e nós tem que ser diferente disso que está sendo colocado aqui. Não pode ter comércio das coisas divinas. Né? Isso tem que estar à disposição de todos. Nós que somos imperfeitos, não podemos, não temos a noção do que estamos passando para o outro. Não temos a noção do valor do nosso trabalho. É claro que esse trabalho tem valor, mas ele não pode ser mensurado, ele não pode ser medido em coisas terrenas, em coisas corpóreas, em coisas materiais. Está muito acima disso. Recompensas que o trabalhador de Deus recebe, como a gente tem visto nos capítulos do Evangelho, são recompensas espirituais que não vêm desse comércio que a gente tenta estabelecer para tudo na vida, né? Bom, olha como termina o parágrafo. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? É claro que não, né? Não se comercializa graças de um soberano terreno, ninguém chega para uma pessoa e diz assim: eu vou te dar a clemência do rei, de um rei terreno, né? Pela sua falta, me pague tanto. Não se faz isso. Se o rei descobre comércio, essa pessoa está em maus lençóis. Se a gente não faz isso com o poder terreno que há na relação entre os homens, que dizer no poder de Deus? A justiça de Deus, a justiça de Deus é como o sol, existe para todos. Existe para todos. Tem que chegar a todos gratuitamente. Qualquer coisa terrena, então, tem valor muito insignificante diante de uma graça de Deus. Esse parágrafo, então, ele nos ensina sobre os motivos para não comercializar as graças de Deus, analisando justamente a relação entre Deus, os seus bens espirituais e os bens terrenos. E os intermediários disso, que somos nós, né? Os homens. Então aqui a gente termina esse parágrafo com esse ensinamento. Né? Por que não comercializar? Justamente tendo como orientação essa questão da relação, né? Como se deve dar a relação entre nós e os dons de Deus e os bens de Deus. Vamos ao terceiro e último parágrafo, então, onde Kardec escreve: ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar por ele próprio. Meus irmãos, é necessário orarmos por nós mesmos. O trabalho espiritual de elevação própria não pode ser comprado, ele tem que ser realizado. E nós temos essa, essa inclinação, nós temos o costume, muitas vezes, de pedir a Deus. Aliás, perdão, desculpem, perdi um pouquinho a linha de raciocínio. Nós temos o costume, às vezes, de pedir aos nossos pais, ao pai, à mãe, a um irmão, a um companheiro de doutrina espírita, que faça orações por nós. Nós deixamos nomes em cadernos de orações nas casas espíritas. Nós pedimos com frequência para que outros orem por nós. E não há problema nenhum em fazer isso, contanto que a pessoa não esteja cobrando, né? Como a gente está vendo aqui no, no Evangelho. Não há problema nenhum em pedirmos uma prece de intercessão para alguém. Por favor, ore por mim, estou necessitado. Tudo bem. Mas a gente nunca pode esquecer de que isso não nos livra do dever de orarmos por nós mesmos. Porque senão a gente está terceirizando a prece, estamos terceirizando a nossa comunhão com Deus. Estamos tentando encurtar o caminho, dizendo para o outro: faça por mim o meu progresso espiritual. Diga a Deus o que eu preciso. Peça a Deus por mim. E talvez o outro nem saiba exatamente o que pedir por nós. Pode pedir para nós proteção, sabedoria, orientação. Essas sempre são
preces muito bem direcionadas, né? São pedidos muito bem feitos. Mas e o nosso e a nossa tarefa de orar? E a nossa elevação espiritual, como é que fica? A gente precisa fazer. A prece é um bem espiritual, como nós estamos vendo, que não tem valor estimável para as coisas terrenas. E como que a gente vai colocar só nas mãos dos outros a oração? Ora, precisamos estar atentos a isso, né? A gente precisa orar por nós mesmos. Olha aqui, ó. Quando a pessoa paga, se julga dispensada de orar porque se considera kit, desde que deu o seu dinheiro. E muitas vezes a gente se considera também livre da tarefa porque já tem outro fazendo para a gente. A gente se julga, às vezes, sem recurso para fazer a prece. E notemos que Kardec disse aqui que às vezes uma palavra basta. Às vezes pensar em Deus já basta. Deus conhece cada um de nós em seu íntimo. Às vezes basta elevarmos o nosso pensamento a Ele em oração e silêncio, e Deus reconhecerá todas as nossas necessidades. Então, todos nós temos em nós recursos para nos aproximarmos de Deus através da prece. Ela não precisa ser extensa, como a gente acabou de ver aqui, veremos no capítulo seguinte do Evangelho. Então, é apenas um momento de comunhão com Deus. Pronto, estamos em oração. Não precisamos ser aquelas pessoas que dizem um monte de palavras, palavras difíceis, palavras belas. Nada disso é necessário. Basta conversarmos com Deus, sendo quem nós somos, e Ele nos ouvirá. Então, façamos as nossas preces por nós mesmos, né? Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles assim se interessa. Então, olha aqui, né? Uma dica essencial para a prece. Fazer uma prece fervorosa, concentrada. Uma prece que realmente expresse o nosso sentimento. E assim esses espíritos se veem tocados e vêm ao nosso socorro, né? Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Notemos que esse último parágrafo fala a respeito da situação da pessoa que paga pela prece, né? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Meus amigos, que pergunta é essa? Pergunta final de Kardec, né? Reduzir o valor da prece ao valor de uma moeda em curso. Olha que coisa. Se a gente pensar que o dinheiro que existia na época de Jesus já não existe mais nos dias de hoje, se a gente pensar que há poucas décadas o Brasil, o nosso país, trocava de moeda corriqueiramente, se a gente pensar que daqui a algum tempo a nossa moeda corrente não existirá mais aqui na Terra, porque isso tem sido uma coisa comum de gerações em gerações, como é que a gente pode pensar que um valor, que algo de valor inestimável, de valor espiritual, que é para o espírito imortal, como a prece, pode ser medido em algo passageiro, transitório, em algo que acaba, como o dinheiro terreno? Não dá para estabelecer relação entre as duas coisas. É isso que Kardec está nos dizendo aqui, no final desse estudo desse item do capítulo 26, né? Fervor. É o fervor, a intensidade da prece que favorece o auxílio espiritual, que nos conecta com Deus. Então, esse último parágrafo, além dessas considerações finais, apresenta a prece como recurso de elevação próprio. E, de novo, né? Se ela é recurso de elevação, vamos continuar nas nossas correntes de orações uns pelos outros, obviamente. Mas vamos tratar do nosso coração e do nosso pensamento através da prece, porque isso é necessário a cada um de nós. Bom, então vamos concluir o nosso estudo de hoje dizendo que esse item do Evangelho nos apresenta a prece como um recurso de relação entre o homem e Deus, entre o espírito imortal e Deus, melhor dizendo, como um recurso de comunicação constante com Deus. Isso não tem preço.
pois a prece estabelece um canal aberto com a inteligência suprema. É ao mesmo tempo um presente que Deus deu ao espírito imortal, que estará com ele por toda a sua imortalidade. É ao mesmo tempo um presente e um dom, se conectar com Deus e pedir pelos outros, pelo seu próximo. Esses recursos são intransferíveis, são próprios de cada um. Assim, não se pode cobrar pelas preces e não devemos pagar pelas preces. Até porque, no fim das contas, o maior beneficiado sempre é aquele que ora, pois já está se ligando a Deus, mesmo que esteja orando por outra pessoa. Pensemos um pouquinho nisso e estejamos atentos a esse capítulo que nos coloca na posição de trabalhadores do Pai Celestial. Façamos as nossas preces por nós mesmos, não neguemos as nossas preces ao nosso próximo. Estejamos assim sempre em comunhão com Deus pelos canais que Ele nos deu como presente, como dons ao Espírito Imortal. Queridos irmãos e irmãs, fraterno abraço, mais uma vez, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. Fica o nosso convite para o estudo da próxima semana e os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.